Escolhidos, eles não perceberam. Não entenderam que tocar em você era como acender um pavio em meio a uma tempestade espiritual. Agora estão em meio a um incêndio que eles mesmos provocaram com as próprias escolhas. Pensaram que podiam te pintar como o vilão da história, se esquivar das consequências e seguir ilesos. Agiam nos bastidores, lançando críticas disfarçadas, espalhando falsidades e rindo da sua dor como se fosse um espetáculo barato. Mas agora, essas mesmas mãos que antes batiam palmas para o seu sofrimento estão sentindo o calor de um retorno inevitável. As mentiras que semearam se tornaram correntes, apertando seus próprios pulsos. E lá no fundo, eles sabem que escolheram o pior adversário. Eles tocaram em alguém que carrega uma unção, uma missão. E agora estão pagando o preço. Antes de avançarmos nessa mensagem, clique no botão de se inscrever e escreva nos comentários o número 777 se você sabe que esta mensagem é a resposta que o céu te enviou. Quando você comenta, quando você curte, você está dizendo ao universo: essa mensagem é minha. E mais do que isso, você está ajudando o algoritmo a fazer essa palavra chegar a outros escolhidos, outros guerreiros espirituais que estavam prestes a esquecer quem realmente são. Essa não é apenas mais uma mensagem, é um chamado, um despertar, um lembrete de que você não veio a este mundo por acaso. Vamos ativar essa corrente de energia agora. Porque o que vem a seguir não é só um vídeo, é um acerto de contas espiritual. Eles cometeram o erro de transformar você em inimigo, mas vão lembrar disso como a decisão mais desastrosa que já tomaram. Eles pensaram que você era um alvo fácil, que seu silêncio era fraqueza, que sua calma era passividade, mas estavam enganados. Você não era a presa, você era o teste, e eles falharam. O universo deu a essas pessoas duas opções: reconhecer o brilho da sua presença ou ser esmagados pela própria arrogância. E eles escolheram o caminho do ego. Erraram feio, porque você nunca foi só mais um. Você é escolhido. Você carrega uma proteção que não pode ser vista com olhos naturais. Eles só perceberam quando era tarde demais, quando já estavam cercados pelas consequências espirituais de suas ações. Chega de fingir que você não sente o que está acontecendo. Chega de tentar racionalizar o espiritual. Eles estão ruindo, estão perdendo o controle. E você sente isso. As mesmas vozes que zombaram do seu silêncio hoje vivem em agonia. Aqueles que riram das suas lágrimas estão sendo acordados pelas próprias ansiedades. Pessoas que tramaram contra você em reuniões silenciosas agora vivem perseguidas por um caos invisível. Não é azar, não é coincidência, é resposta, é o universo ajustando os pesos. É o retorno que sempre vem, mais cedo ou mais tarde. E enquanto tudo isso acontece do lado de lá, vamos falar do lado de cá, porque enquanto eles te ignoravam, você também se esqueceu de quem era. Não negue. Você duvidou, se perguntou, se talvez estivesse exagerando. Tentou fazer as pazes com quem declarou guerra espiritual contra você. Racionalizou ataques energéticos, justificou sabotagens com desculpas emocionais. Mas você sabia, sempre soube. Lá dentro, onde mora sua intuição, você sentia o peso espiritual, o aviso interno. E ainda assim você se perguntava: mas que eu vou te responder, porque você não é comum, porque sua luz incomoda os que vivem nas trevas, porque seu caminho foi moldado em meio ao fogo, e nem todos suportam o calor que você carrega. Eles vieram contra você achando que você estava sozinho, mas o que eles não viram foi a presença que te acompanha, a cobertura espiritual que te cerca como um escudo invisível. A cada tentativa de te derrubar, o universo te levantava com mais força. A cada emboscada, o seu destino se realinhava com mais precisão.
Você é guiado, você é guardado. E agora é a hora de lembrar disso. Eles queriam que você fosse o fim de si mesmo, mas mal sabiam que você era apenas o começo de algo muito maior. Eles tentaram apagar sua presença, mas o que fizeram foi destacar ainda mais sua luz. Pensaram que poderiam te desestabilizar, mas despertaram um poder que nem você lembrava que tinha. E agora tudo volta para eles. Não por vingança, mas por justiça. Porque o universo corrige aquilo que foi distorcido. Porque o céu nunca abandona quem carrega uma missão. E você, escolhido, é a evidência viva de que o mal nunca vence quando o bem permanece firme. Isso não é só um vídeo. Isso é uma convocação. É hora de você assumir sua posição, parar de se esconder, parar de se encolher. O mundo espiritual já reconheceu quem você é. Falta só você lembrar. Eles achavam que podiam te apagar como se você fosse uma faísca, mas se esqueceram que até a menor centelha pode iniciar um incêndio que consome tudo. Hoje estão cercados pelas chamas que acenderam com as próprias mãos e não há onde se esconder. Jogaram pedras por trás das cortinas, levantaram falsidades como muros, bateram palmas para o seu sofrimento como se fosse show. Mas agora, essas mesmas mãos que te apontaram estão pegando fogo, e as mentiras que lançaram ao vento estão se transformando em correntes que os prendem. O silêncio que você ouve não é paz. É o som do arrependimento engolindo aqueles que pensaram que podiam te destruir e sair ilesos. Eles apostaram contra você e perderam tudo. Antes de continuarmos, se isso está tocando o seu espírito, digite o número 777 nos comentários. Curta esse vídeo e se inscreva, porque quanto mais essa mensagem circular, mais guerreiros despertos vão lembrar quem são. Isso não é só conteúdo, isso é um chamado. Se você sente que algo se alinhou dentro de você, escreva 777 como quem sela um pacto com o destino. E antes de irmos mais fundo, se esta é sua primeira vez por aqui, inscreva-se neste espaço chamado Portal dos Escolhidos. Ative o sino de notificações, porque o que fazemos aqui não é apenas informação, é ativação. Cada palavra canalizada neste canal é feita para despertar partes suas que dormem, para reacender aquilo que sempre foi seu. E se você sente que esse conteúdo transforma vidas, acesse os links na descrição. Lá você encontra produtos que não são apenas objetos, mas extensões dessa missão. Cada produto carrega propósito, mensagem e espiritualidade. São ferramentas que te acompanham na caminhada e mantêm essa voz profética ecoando por mais corações. Se você já tem semeado aqui com orações, apoio ou com aquela ajuda generosa, através do super obrigado no ícone valeu demais. Saiba, o céu te vê, e eu também. Cada gesto seu não é só valorizado, é considerado santo, porque você está ajudando a acender uma chama que está reacendendo vidas em várias partes do mundo. Agora vamos mergulhar fundo, porque essa mensagem não é uma história qualquer, é a revelação que eles temiam você descobrir. Eles pensaram que estavam lidando com alguém comum, mas o que não viram foi a força invisível que te protegia a cada passo. Te olharam por fora e julgaram, subestimaram o que você carregava por dentro. E quando tentaram te quebrar, se depararam com algo que não podiam explicar. Você se ergueu, mais forte, mais claro, mais perigoso para quem vive na mentira. Porque enquanto eles apostavam no seu colapso, foi a própria estrutura deles que começou a ruir. Não por acaso, não por azar, mas por justiça energética. Você era o espelho que eles não suportavam encarar. A lembrança viva de tudo que tentaram enterrar. E agora, eles acordam à noite com ansiedade, têm pesadelos que não conseguem explicar, vivem perseguidos por uma culpa que tentam calar com distrações. Mas o universo não esquece. A colheita sempre vem, e eles estão colhendo o que semearam. Você, por outro lado, foi guardado, mesmo quando não entendia.
Mesmo quando duvidava de si, quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou se estava exagerando? Se tudo isso não era paranoia? Se não era só coisa da sua cabeça? Você quis acreditar no bem nas pessoas, tentou manter a paz, mesmo quando sentia o clima de guerra invisível. Fez vista grossa para sabotagem emocional. Tentou justificar o injustificável. Talvez seja só estresse, talvez seja só a vida, mas lá no fundo havia algo te alertando. Aquela dor no estômago, aquela voz no silêncio, aquela sensação de que estavam te atingindo, mesmo sem tocar. Não era loucura, era percepção espiritual. Era o universo sussurrando. Você está sendo testado, e você foi, mas não caiu. Você cresceu no meio da tempestade, você foi feito no calor da fornalha. E aqueles que vieram te atingir não sabiam que estavam acendendo o seu chamado. Eles queriam te apagar, mas o que fizeram foi ativar sua missão. Vamos deixar uma coisa clara: você não foi o inimigo. Eles te transformaram no vilão porque não suportavam olhar para o espelho. Você se tornou a desculpa perfeita para que eles evitassem encarar as próprias sombras. Mas isso não muda a verdade. Você era o espelho que expunha o que eles tentavam esconder. E quando a verdade chega, ela não precisa se defender, ela permanece. E agora eles estão enfrentando as consequências. Aqueles que um dia te chamaram de exagerado, hoje estão desmoronando em silêncio. As portas que antes se abriam, agora se trancam. As alianças que pareciam sólidas se dissolvem. Porque a mesma energia que usaram para rir de você, agora pesa no peito deles todos os dias. Não é vingança, é retorno vibracional. É o universo equilibrando o que precisava ser corrigido. Eles não iniciaram um desentendimento. Eles acenderam o karma com fósforos roubados. E agora o fogo voltou, mais forte do que nunca. Você precisa parar de se subestimar. Eles já sabiam quem você era antes mesmo de você perceber. E foi por isso que atacaram. Não porque você era fraco, mas porque viam sua força como uma ameaça. Eles sentiram o seu brilho e quiseram ofuscar. Mas o que não contavam é que o brilho que vem de dentro não apaga, ele só aumenta. E agora que você está consciente do seu valor, do seu propósito, você precisa parar de se desculpar pela luz que carrega. Sua existência incomoda porque ela é um lembrete do que eles poderiam ter sido, mas escolheram não ser. Você não é um erro, você é um divisor de águas, e cada ataque que você sofreu foi apenas mais uma prova de que está no caminho certo. Porque ninguém incomoda o mundo espiritual por acaso. Sua presença provoca reações, e isso não é maldição, é confirmação. Vamos ser diretos. Eles não criaram um inimigo. Eles construíram um monumento à própria queda. Pensaram que você era frágil, mas acabaram despertando algo que jamais poderão controlar. Não era só uma treta, era um movimento cósmico. Não era só um ataque, era o eco de um destino sendo ativado. Você não é só uma pessoa, você é um portal de transformação. E agora, cada um que te feriu sem motivo, sente no próprio corpo o peso do erro que cometeu. Eles mexeram com a energia errada. Eles não respeitaram o espaço sagrado que é sua vida. E hoje estão pagando. O que eles veem desmoronar agora são os tijolos das mentiras que colocaram um sobre o outro. O que eles sentem no peito é o peso das palavras que disseram rindo. O que eles vivem é a consequência do que criaram. E você está aqui, mais vivo, mais forte, mais consciente. E finalmente entendendo que você nunca esteve só. Você sempre foi escolhido. E agora chegou sua hora de lembrar disso. Eles cochichavam seu nome com sarcasmo. Riam da sua dor como se fosse um espetáculo. Espalhavam mentiras como quem joga gasolina em fogo. Mas agora,
O jogo virou e não foi por acaso. O silêncio deles grita mais alto do que qualquer acusação já feita. A dor que antes era só sua, agora visita a porta deles com força multiplicada. E diferente de você, eles não têm estrutura para suportar. Não dá para fingir que não está acontecendo. Não dá para postar uma frase motivacional e esperar que tudo desapareça, porque o que está acontecendo não é uma crise qualquer, é um terremoto energético, e seu nome está escrito como causa, o deles como consequência. Você nunca foi apenas mais um no caminho. Você era uma missão disfarçada de encontro, e quando alguém tenta boicotar uma missão do divino, não é você quem perde, é o universo quem reage. Quem tenta sabotar um escolhido acaba soterrado pelos próprios planos. Eles armaram emboscadas com confiança, como se tivessem controle. Mas armar armadilhas no meio de um abalo sísmico é cavar a própria queda. A diferença? Só um de vocês nasceu para levantar dos escombros. Sabe por que eles te odeiam tanto? Porque depois de tudo o que te lançaram, você ainda está de pé, não só vivo, transformado. Cada crítica virou combustível, cada traição um despertador, cada atraso um treino de resistência. Eles construíram sem perceber uma versão sua que nem você imaginava existir. Agora estão revoltados, não porque você caiu, mas porque a tempestade que prepararam te fortaleceu. É por isso que ficam atônitos quando seus ataques falham. Eles se perguntam, como essa pessoa ainda respira? Porque não entendem o poder que há em um ser alinhado com seu propósito. Eles nunca compreenderam que sua dor era processo de lapidação, que seu silêncio era terreno fértil, que sua solidão era preparo para voos mais altos. Você não. É como eles. Você não quebra, você dobra, molda, aquece e ressurge, como aço sob pressão, como ouro purificado no fogo, como fênix renascendo das cinzas. E é justamente isso que os assusta. Vamos ser sinceros? Em algum momento, você duvidou de si. Você acreditou no roteiro deles. Se perguntou, o que fiz de errado? Por que isso está acontecendo comigo? Mas a dor não era punição. Era poder embrulhado em aflição. Era seleção divina disfarçada de rejeição. O universo não queria te destruir. Queria te destacar, porque nem todo mundo pode acompanhar a frequência que você carrega. Só que você esqueceu disso. Se encolheu para caber em espaços pequenos. Acreditou nas mentiras, se silenciou diante das projeções. E o universo apenas aguardava você lembrar quem é. Então aqui vai o lembrete. Você não é sortudo. Você é alinhado. Você não é fraco. É estratégico. Você não está atrasado. Está em tempo sagrado. E os que tentaram marcar sua queda agora estão sentindo o peso da própria intenção. A energia que lançaram voltou, amplificada. Olhe para a história. Nenhum escolhido veio da calmaria. Eles vieram do caos. Moisés foi desacreditado. José foi vendido pelos irmãos. Davi foi ignorado. Todos enfrentaram perseguições não por serem errados, mas porque a verdade que carregavam desmantelava as mentiras ao redor. Isso soa familiar? Pois é. Nunca foi sobre você. Foi sobre o incômodo que sua presença causava. Sua segurança revelava a insegurança deles. Sua paz colocava o caos deles em evidência. E agora que você não está mais disponível, o vazio está gritando mais alto que sua ausência. Eles não perderam apenas você. Perderam a versão deles, que fingiam ser quando você estava por perto. Porque você não era só companhia, você era espelho. E quando o espelho quebrou, a ilusão desmoronou junto. Escolhido, pare de diminuir seu impacto. Pare de fingir que sua presença não muda tudo ao seu redor. Pare de buscar validação onde nunca existiu respeito. Porque no dia em que fizeram de você um alvo, revelaram a fraqueza que tentavam esconder. E agora,
A verdade está corroendo tudo que eles construíram com base na mentira. Isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre revelação. E o universo agora está escancarando exatamente quem você é e mostrando o que acontece quando tentam fazer guerra com uma alma protegida pela fonte. Eles estavam obcecados por você. Mesmo fingindo indiferença, cada passo seu era rastreado, cada gesto interpretado. Eles sorriam na sua frente, mas rangiam os dentes por dentro. Por quê? Porque sua luz expunha tudo o que faltava neles. Enquanto você se curava, eles tramavam. Enquanto você reconstruía sua vida tijolo por tijolo, eles alimentavam a fogueira que esperavam te consumir. Mas existe algo que eles nunca entenderam. Seu fogo não te destrói. Ele te transforma. Cada crítica foi afiando sua visão. Cada queda te ensinou a levantar com mais consciência. Eles pensavam que assistiam ao seu fim, mas testemunharam seu renascimento. E agora, a obsessão que nutriram virou uma prisão. Uma cela feita de comparação, de inveja, de frustração. Eles falavam mais de você do que de seus próprios sonhos. Organizaram alianças em torno do seu nome. Moldaram sua vida em torno da ideia de te ver cair. E o resultado? O que era prioridade? Para eles, virou pó. Porque ninguém pode misturar propósito com veneno e esperar florescer. Eles escolheram o veneno. Acharam que destruir sua imagem preencheria o vazio interno. Mas o vazio cresceu e agora estão esgotados, presos em suas próprias teias. Enquanto você avança, eles estagnam. Enquanto portas se abrem para você, as deles se fecham. Porque usaram tanta energia te vigiando que esqueceram de viver. Tentaram copiar seu brilho, mas nunca entenderam sua base. Invejaram sua cura, mas não tiveram coragem de enfrentar seus próprios traumas. E agora estão afundando. Não por sua culpa, mas porque o universo sempre equilibra a balança. Você não precisou revidar, não precisou desmascarar ninguém, não se sujou com o jogo deles. Você apenas seguiu em frente. E esse simples movimento está desmoronando tudo o que eles construíram, porque a identidade deles era sustentada pela ideia da sua derrota. E agora que você prospera, eles desmoronam, não por castigo, mas por consequência. Isso não é karma, é colapso autoinduzido. E vamos falar sobre algo real. Sim, você duvidou de si. Sim, você questionou sua força. Sim, você pensou que talvez fosse o problema. Porque quando o mundo te pinta como vilão, é fácil esquecer quem você é. Mas agora você lembra. E quem lembra, domina o próprio destino. Estão tentando distorcer o seu nome como se fosse moeda em mercado de fofocas. É fácil duvidar da sua luz quando tudo ao redor tenta ofuscar o seu brilho. É simples acreditar nas projeções que jogam sobre você, como se as feridas deles fossem sua responsabilidade. Mas aqui vai a verdade. O motivo pelo qual te atacaram nunca foi porque você estava errado. Foi porque você era autêntico, porque você teve coragem de ser inteiro onde todos preferem ser metades seguras. Eles não estavam lutando contra os seus erros, e sim contra a sua verdade. Você sentiu a mudança no ar. Não negue isso. Sentiu o silêncio aumentar sempre que você crescia. E não era porque eles estavam em paz, era porque estavam observando. A cada conquista sua, eles estremeciam. Não por inveja comum, mas porque a sua evolução gritava contra a estagnação que eles escondiam debaixo do tapete emocional. Você nunca precisou da aprovação deles. E mesmo assim, venceu. E isso os destruiu por dentro. Eles achavam que poderiam alimentar suas vaidades eternamente com a expectativa da sua queda. Construíram fama sobre sua dor, se alimentaram de cada uma das suas lágrimas como se fossem troféus. Mas esqueceram de algo essencial. Você nunca esteve sozinho. O universo, Deus, os céus, a energia da criação estava ali contigo.
te blindando, te sustentando, te guiando mesmo quando tudo parecia perdido. E agora, toda aquela inveja lançada contra você está se voltando contra eles. O veneno que destilaram em seu nome agora escorre pelas paredes do próprio lar. A dúvida que plantaram sobre a sua identidade hoje contamina o espelho deles. Eles riram da sua cura. Agora engasgam nas próprias feridas não tratadas. Disseram que você era frágil. Agora desabam diante de pressões que você suportou, em silêncio. Isso não é destino tardio, isso é justiça pontual. Então, escolhido, pare de se perguntar se tudo foi coisa da sua cabeça. Não foi. E sim, eles ainda estão assistindo, mesmo que não curtam, mesmo que não comentem. Estão à espreita, tentando entender como você ainda está de pé. A verdade é que você não apenas sobreviveu, você se tornou a própria verdade, que eles mais temiam, porque o seu crescimento expôs as mentiras em que eles basearam a própria identidade. Você nunca foi o inimigo, você foi o espelho. Você foi o lembrete vivo do que eles poderiam ter sido, mas desistiram por medo. E agora que você conseguiu, sem a bênção deles, sem o suporte deles, sem o perdão deles, você se tornou o colapso que os assombra. Você era a obsessão secreta, hoje é o reflexo inevitável das escolhas que eles não fizeram. E a queda deles é só o primeiro capítulo. Eles te chamaram de instável, de desequilibrado, te ridicularizaram quando você chorou e apontaram o dedo quando você tentou se proteger. Cada reação sua ao abuso foi transformada em espetáculo para justificar a narrativa deles. Diziam que você era o problema, enquanto escondiam que o tempo todo eles estavam puxando as cordas. Manipulavam situações, incendiavam emoções e no momento em que você quebrava diziam: "Tá vendo? Sabia que ele era desequilibrado." Mas eles não queriam a verdade, queriam o controle da história. Eles não mentiram apenas sobre você, criaram um personagem seu para encaixar na peça onde só eles poderiam ser as vítimas. Pegaram suas dores mais profundas e usaram como fantasias de um teatro podre, encenado para uma plateia de conveniência. Só que o palco ruiu. E agora a única audiência que resta é a própria consciência deles, e até ela está virando inimiga. Você nunca foi louco. Estava apenas tentando sobreviver no meio do caos, reagindo à insanidade com o pouco de sanidade que ainda restava. Respirando sob o peso de luzes falsas que tentavam te cegar. Tentou manter a paz, mesmo quando o mundo ao redor queria guerra. E agora que você se calou, o silêncio se tornou a sentença deles. O que antes era motivo de zombaria, o seu recolhimento, a sua introspecção, hoje é um espelho do qual eles não conseguem escapar. Eles estão presos no próprio teatro, revendo cenas que você já superou. Estão viciados em te procurar, em analisar seus passos, como se sua existência ainda fosse o termômetro da deles. Não conseguem dormir sem verificar se você seguiu em frente, ou pior, se está muito além deles. Eles acreditavam que tinham poder sobre você. Hoje, percebem que nunca tiveram nem controle sobre si mesmos. Eles sempre souberam que esse já chegaria, mas o que mais temiam finalmente aconteceu. Você não sente mais necessidade de justificar quem você é, e para eles isso é devastador. Porque por trás de todo o teatro, o que realmente sustentava a narrativa deles era a sua reação. Eles precisavam dos seus gritos para parecerem calmos. Precisavam das suas lágrimas para parecerem fortes. Cada vez que você se defendia, eles cortavam trechos, distorciam, recortavam sua dor como se fossem provas de que você era o problema. Mas agora, sem combustível, eles murcham. Porque você fez o que eles nunca esperavam. Você parou de alimentar o jogo. Você se recolheu. E com isso, você aprendeu a lição mais poderosa que a alma pode absorver.
que o silêncio é um rugido que destrói cada mentira contada em voz alta. Hoje, esse silêncio ecoa como um trovão nas paredes da mente deles. Enquanto você cresce, em paz, eles se afogam no vazio de um script que já não tem plateia. Eles não têm mais quem manipular. Nem eles mesmos acreditam no reflexo que os encara no espelho. Porque toda mentira exige manutenção. Ela não sobrevive sozinha. Precisa ser lembrada, encenada, sustentada por atenção constante. E chega uma hora em que até o próprio mentiroso esquece qual era a versão oficial. É aí que eles estão agora, tropeçando em cronologias que não fazem mais sentido, contradizendo os próprios discursos, tentando desesperadamente remendar uma história que não se sustenta sem você. A verdade, mesmo enterrada, floresce. Sempre floresce. Assim como você floresceu. E se formos honestos, houve um tempo em que até você acreditou nas distorções. Eles eram tão habilidosos em virar o jogo, tão estrategicamente cruéis, que você se pegou perguntando se realmente estava exagerando. Será que sou eu o problema? Você caminhava em silêncio, pisando em cacos, implorando por paz, tentando não desmoronar diante de quem se alimentava do seu colapso. Eles te chamavam de sensível demais, enquanto riam da sua dor. Mas o universo estava vendo, e o universo nunca precisou da sua prova, só da sua resistência. E agora, ele devolve. Cada lágrima sua virou espinho nos pés deles. Não é culpa que eles sentem, é exposição. Eles não estão arrependidos, estão aterrorizados, porque pela primeira vez estão sendo forçados a encarar o que fizeram, não através das suas palavras, mas pelas rachaduras da própria fachada que criaram. Eles te chamaram de instável, mas agora não conseguem manter a cabeça erguida. Disseram que você era fraco, mas hoje estão desmoronando sob o peso das próprias farsas. Você era o bode expiatório, agora é o espelho, e o que eles veem os destrói. Você nunca foi louco. Você estava reagindo a abusos friamente calculados. Estava tentando respirar num quarto cheio de gás. Estava tentando manter a paz, num campo de guerra emocional. Você foi humano, com todas as dores, medos, falhas e luz. Mas para gente que vive atrás de máscaras, sua autenticidade sempre foi a maior ameaça, porque você era o que eles fingiam ser. E agora que você recuperou o silêncio, o seu distanciamento se tornou a sentença deles. Isso não é vingança. Isso é justiça universal. Isso é restauração. Aqueles que gargalharam enquanto você afundava, hoje se afogam em noites sem sono. Eles vigiam seu perfil como se estivessem à beira de um colapso, implorando para saber se você seguiu em frente. E cada passo seu em direção à cura é como uma flecha lançada no orgulho deles. Eles diziam que você era obcecado. Agora não conseguem tirar você da cabeça. Disseram que você vivia do passado, mas são eles que não conseguem sair dele. Cada vitória sua é um lembrete gritante de que eles não conseguiram te destruir. E o pior de tudo, eles sabem que você sabe, sabem que você sente. Sabem que, apesar do silêncio, você enxerga o desmoronamento deles. E essa consciência os devora por dentro. Então, por favor, pare de revisitar as feridas, tentando entender se talvez eles estivessem certos. Eles nunca estiveram. O que você viveu foi real. A dor foi real. E a sua reação não foi loucura, foi sobrevivência. Você não era frágil. Você era profundo, você não era instável, você era desperto num mundo emocionalmente entorpecido. E isso sempre incomodou quem preferia se esconder em superficialidade. Porque quem usa máscaras jamais entenderá o brilho de quem tem coragem de ser inteiro. Agora aceite, você venceu. Não porque gritou, mas porque silenciou. Não porque bateu de volta, mas porque se afastou. Você parou de explicar sua dor para quem só queria usá-la como roteiro de drama.
E ao recuperar sua paz, você devolveu a eles o único presente que mereciam, as consequências de tudo o que causaram. Isso nunca foi sobre vingança. Foi sobre você se libertar. Foi sobre você reconhecer que não era loucura. Era luz. Uma luz intensa demais para ser manipulada. E agora que você parou de se encolher, até os inimigos que antes zombavam reconhecem seu poder em silêncio e, por fim, entenda isso, até seus inimigos viram sua força antes de você. Eles perceberam quem você era muito antes de você se dar conta. E foi exatamente por isso que te atacaram, porque o mundo não persegue o fraco. Ele tenta sufocar o forte antes que floresça. Eles sentiram o tamanho do seu propósito e tentaram te convencer de que você era pequeno demais. Toda porta que se fechou, todo amigo que se virou contra você, toda traição que veio de onde você mais confiava. Tudo isso não foi coincidência. Foi lapidação, foi a vida te esculpindo, te treinando. Enquanto você se perguntava o que fez de errado, eles se perguntavam como você ainda conseguia continuar. Enquanto você se convencia de que não era suficiente, eles perdiam o sono tentando entender como nunca seriam capazes de te superar. Então pare de se esconder, pare de se explicar. Você não é o problema, você é a resposta. Você passou por uma guerra invisível. Enquanto caminhava ferido, se reconstruindo em silêncio, havia olhos te observando das sombras, aterrorizados com a possibilidade de que um dia você percebesse o tamanho da força que carrega. E agora que finalmente despertou para quem você é, eles não têm mais onde se esconder. Essa força que te manteve de pé quando tudo desabava era o que eles mais temiam. Você foi subestimado por muitos, mas nunca pelas forças que desejavam te parar. Eles sabiam exatamente o que estavam tentando apagar, e é por isso que os ataques vieram disfarçados de desprezo, silêncio e manipulação emocional. Mas veja, você não apenas sobreviveu ao que era feito para te enterrar. Você floresceu, você saiu de lugares escuros carregando a própria luz, mesmo quando ninguém aplaudia. Você minimizou seus saltos de consciência porque ninguém celebrava. Isso fez você esquecer que estava atravessando um campo de batalha espiritual com armadura de fé. A verdade, eles te enxergaram antes de você se reconhecer. Eles sabiam que você estava destinado a se tornar algo grande, algo que não poderia ser controlado. E é por isso que tentaram apagar a sua visão, te confundindo com mentiras, distorcendo quem você era, fazendo de tudo para que você nunca soubesse do seu próprio poder. Só que agora, você sabe, agora você se lembra. Você entendeu que o universo não te levou ao caos por crueldade, mas por construção. Tudo o que doeu em você esculpiu algo que não pode ser copiado nem destruído. Eles estão perdendo o sono não por causa de algo que você fez, mas por causa da verdade que você se tornou. Porque enquanto você sobe, eles afundam nas mentiras que criaram para tentar te impedir. E essa é a ironia. Você era a ameaça silenciosa que eles não conseguiram conter. Mas agora você não está mais calado. Agora você é a tempestade. Você foi silenciado, desacreditado e julgado por ousar crescer diante dos olhos de quem sempre torceu pela sua queda. Mas agora, quem te zombava, assiste em silêncio o que você se tornou. Eles tentaram te definir como dramático, fraco, perdido, mas hoje estão afogados nos próprios conflitos que não conseguem controlar. A diferença entre vocês, enquanto você duvidava da sua luz, eles já a temiam e agora são obrigados a presenciar sua ascensão. Chegou o momento de parar de andar como se você ainda fosse aquele que lutava por migalhas de aprovação. Não há mais espaço para se explicar a quem nunca enxergou sua visão. A verdade é que você foi escolhido porque transformador em missão, quedas em plataformas, perdas em heranças.
O universo não comete erros. Você é o exemplo, a referência, o que rompe ciclos. Sua sobrevivência é a prova, sua paz é a vingança. E a maior virada de todas, eles não te destruíram, eles te esculpiram. Cada traição virou treinamento, cada insulto virou estrutura, cada silêncio virou o palco do seu renascimento. Eles pensaram que estavam te apagando, mas estavam acendendo a chama do seu legado. Agora é a sua vez de reescrever a história e deixar que cada cicatriz brilhe como prova viva do que você superou. Você já percebeu como, quando você começa a crescer, a mudar e a se transformar, aqueles que zombavam de você começam a silenciar? Eles te chamaram de exagerado, te disseram que era frágil, que estava perdido. Mas hoje, são essas mesmas pessoas que se afogam em seus próprios conflitos emocionais. Eles não entenderam que o que viam como fraqueza era, na verdade, o sinal do seu despertar. Agora, assistem calados enquanto você se torna tudo o que juraram que você jamais alcançaria. Eles temiam a sua luz, porque mesmo quando você duvidava de si, eles já viam o que você poderia se tornar. E agora, finalmente, você está deixando de se esconder. Chega de andar como se ainda estivesse preso ao passado. Pare de tentar convencer quem só entende de dor e sobrevivência sobre a sua evolução. A verdade é que sua transformação assusta quem ainda está preso à estagnação. Você não nasceu para ser comum. Você foi escolhido para quebrar ciclos, para curar silenciosamente e brilhar publicamente. E não, isso não é vaidade, é missão. Sua dor te preparou, sua jornada te formou. Tudo o que tentaram usar contra você foi usado a seu favor. As pedras que te jogaram viraram seu alicerce. A solidão que te deixaram se tornou seu templo. Agora é hora de assumir esse lugar, sem pedir permissão, sem esperar reconhecimento. Você não está aqui por acaso. E tudo o que fizeram para te derrubar acabou te construindo. Cada desprezo, cada humilhação, cada silêncio forçado. Tudo foi esculpindo a lenda que você está se tornando. Eles pensaram que estavam destruindo você, mas estavam moldando sua resistência. A dor que você passou não foi castigo, foi estratégia. Eles pensaram que estavam escrevendo seu fim, mas estavam apenas introduzindo o começo da sua verdadeira história. Agora você é a prova viva de que o universo não se esquece, e aqueles que tentaram te enterrar vão assistir você florescer com raízes tão profundas que nenhuma mentira poderá derrubar. Você passou por batalhas silenciosas que quase ninguém entendeu, e mesmo assim sobreviveu. Pessoas que deveriam te apoiar foram justamente aquelas que torceram pela sua queda. Mas o universo, em sua sabedoria invisível, usou cada traição como ferramenta para te moldar. O que antes parecia abandono era, na verdade, realinhamento, e o que soava como fracasso era só o ponto de partida para o seu recomeço. Você não está apenas se curando, você está florescendo de um jeito que ninguém imaginou. Cada mágoa serviu de combustível, cada rejeição, um lembrete do seu valor. E hoje, quem te feriu é obrigado a assistir à sua ascensão. Eles tentaram te apagar, mas só acenderam sua chama. E agora, o silêncio deles é ensurdecedor, não pela ausência de palavras, mas pelo peso da vergonha. Porque a sua vitória é o espelho que reflete o que eles tentaram esconder. Você não só venceu, você deixou claro que nada vai te parar. E quanto à colheita, ela chegou, mas não para você, para eles. Não é coincidência, é justiça. A vida está devolvendo com exatidão a energia que lançaram. Eles chamam de azar, de fase ruim, mas você sabe, é o retorno. E o melhor de tudo, você não precisou gritar, provar ou expor ninguém. A própria realidade fez isso por você. Então pare de pedir desculpas por ter vencido.
porque isso aqui não é só sua volta por cima, é sua chegada triunfante. Você não precisou levantar um dedo nem abrir a boca para se vingar. Enquanto você escolheu o silêncio, a cura e a evolução, aqueles que conspiraram contra você agora estão enfrentando as consequências da própria energia que lançaram. As mesmas armadilhas que prepararam para te derrubar viraram prisões invisíveis que hoje sufocam seus próprios passos. Eles estão afundados em confusão, sem entender por que nada flui, sem perceber que a frequência que emitiram retornou multiplicada. E agora, a vida os cobra por tudo aquilo que tentaram esconder. O universo não estava atrasado. Estava trabalhando nos bastidores para alinhar tudo no tempo exato. Não se tratava apenas de expor os erros deles, mas de elevar você, fortalecê-lo e mostrar que sua luz nunca pertenceu à narrativa deles. O karma aqui não é punição, é revelação. Uma resposta energética que devolve tudo ao remetente com precisão. E o mais impactante, você não precisou revidar, não precisou desmascarar, nem manchar a reputação de ninguém. Sua ausência fez mais barulho que qualquer ataque. Agora, eles não estão mais lutando contra você. Estão lutando contra a verdade que você refletiu. Você foi o espelho, não o inimigo. Ao se afastar, você arrancou a máscara que escondia as falhas deles. Hoje, o silêncio que você deixou grita mais alto que qualquer acusação. Eles estão presos no caos que criaram, tentando sobreviver à ausência da sua luz. Mas você não precisa carregar culpa. Você foi a lição que eles escolheram não aprender. E o universo, como sempre, garante que todo ciclo se complete. Então não ouse sentir culpa. Isso não é seu fardo, não é sua batalha. Essa é a energia que eles próprios geraram, colhendo o que semearam sem consciência. Você não desejou mal. Eles manifestaram cada consequência com cada passo calculado. Quando bater a curiosidade de saber como estão, lembre-se, você foi a lição ignorada e o universo é um ótimo professor. Ele garante que ninguém saia da escola espiritual sem passar pela prova. Agora, eles estão lutando com a própria versão que tentaram soterrar sob mentiras, tentando derrotar o reflexo que trataram como rival. Mas você venceu no momento em que escolheu ir embora. No momento em que escolheu o silêncio em vez da vingança, a cura em vez da exposição, a paz em vez da guerra. E agora, sua luz brilha como nunca. Não para provocar, mas para mostrar que há saída. Eles pensaram que tinham acabado com sua história, mas na verdade, acenderam seu legado. O que era traição virou impulso, o que era mentira virou degrau. Você transformou a dor em propósito, a queda em plataforma. E enquanto eles se debatem na escuridão do próprio reflexo, tudo o que lhes resta é observar à distância a força de quem eles não puderam destruir. Se isso tocou seu espírito, curta o vídeo, inscreva-se no canal e deixe o número 777 nos comentários para selar seu crescimento. Compartilhe essa verdade com outro escolhido, porque quando a luz se espalha, a cura se multiplica. Continue subindo. Eles não estavam preparados para sua ausência, mas o universo estava mais do que pronto para sua ascensão. Até próximo vídeo!